Jesus cura, e como a Carol disse também, a irmã Carol falou, Deus não nos abandona. E eu sou a testemunha viva disso. No final de 2018, em outubro, começou a aparecer algumas coisas estranhas no meu corpo. Eu tive um emagrecimento assim rápido, em pouco tempo eu perdi. Foram uns 10 quilos mais ou menos que eu emagreci. Eu que já era magro, virei um palito. E aí comecei a sentir um cansaço muito grande. E logo na sequência começou a aparecer uns caroços no corpo. Então saiu no pescoço, nas axilas, virilha. E a princípio eu achei que fosse sei lá, tipo íngua, alguma coisa, alguma reação no organismo. Aguardei uns dias, persistiu, eu procurei um médico. Comecei a investigar, fui no posto de saúde, pedi alguns exames. Aí a médica do posto olhou, achou que não era da área dela, me encaminhou para o regional. Fui para lá com um médico também que pediu alguns exames, achou que não era com ele, passou para outro. Então eu fiquei nessa rotina aí de exames, de médicos, sem diagnóstico. E as coisas foram piorando. Começou a sair uma grosseira no meu corpo, um monte de feridas, que começou a infeccionar, começou a ter febre, e foi assim, um processo rápido. E não conseguia diagnóstico. Então, meu genro, no ano anterior, ele teve leucemia e fez um tratamento em São Paulo, que o pai dele morava lá, então ele conseguiu o atendimento lá em São Paulo e fez o tratamento lá. E como a gente estava tendo essa dificuldade aqui, a gente resolveu tentar fazer por lá. Só que é difícil conseguir vaga naquele hospital. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, através da ajuda dele, que tinha conhecimento com o pessoal lá no hospital, a gente marcou uma consulta com o médico que atendeu ele, uma consulta particular. E a gente passou por esse médico, levei os exames que eu tinha, e ele de imediato ele já olhou os exames, já deu o diagnóstico. Falou, o caso seu é linfoma. Que o linfoma é um tipo de câncer que atua no sangue, ataca a medula e o organismo começa a produzir células com problemas, você perde a imunidade e aí fica uma porta aberta para tudo quanto é tipo de infecção, de doença, tudo, você fica exposto. Então era um negócio que, uma doença grave, e que precisava ser tratada com uma certa urgência. E aí o médico falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar, você vai num posto, numa UPA, você vai passar por uma consulta e pede para te colocar no cadastro, que é um cadastro que tem em São Paulo, que direciona pacientes para o hospital que tiver disponível para atendimento. Então ele falou, e aí você entrando nesse cadastro, a gente traz você para fazer o tratamento aqui no hospital. E assim a gente fez, foi lá, cheguei lá nessa UPA, tinha umas 200 pessoas. Quando eu olhei assim, aquele mar de gente esperando para ser atendido, e o comentário do pessoal era assim, eu vim aqui, saí daqui ontem era meia-noite, saí era 11 horas. Então assim, um negócio demorado. Mas aí Deus já começou a agir desde aí Deus já começou a conduzir. Porque eu cheguei lá, eu estava chegando dentro de muleta. Eu não conseguia nem andar direito. E aí a minha esposa, eu sentei numa cadeira, minha esposa foi lá para fazer a ficha minha de entrada. E eu sentado lá, vi ela passando os dados e tal. E quando a moça perguntou a idade, eu estava com 57, ela falou que era 67. Aí eu corri lá e falei, não, é 57. Aí falou para a moça, não, é 57. Só que nessa, eu não sei porquê, meu nome permaneceu no atendimento prioritário, continuou. Embora ela tenha corrigido a idade, e assim, começou o atendimento, passou um pouquinho, já me chamou.
Aí pediu para fazer um exame e tal. E nesse exame, um exame de sangue, um exame de urina, que era para me passar pelo médico lá da UPA. Fiz o exame, cheguei lá, apresentou para a médica lá e tal. E ela olhou, assim, um exame bem superficial, né? E ela falou, olha, o que é o problema seu? Eu expliquei para ela, eu falei, eu precisava que você me colocasse no cadastro. Ela falou, olha, a gente não está inscrevendo ninguém no cadastro, você tem que ir lá, era num outro, lá num posto de saúde, e aí tinha que marcar a consulta, que poderia levar até uns 5 dias. Eu falei, nossa, não vai dar certo. Mas assim, quando a gente vai, né, que eu saí daqui para ir para lá, a pastora Ângela, o pastor Cleide estiveram em casa, a gente veio orando, e a pastora Ângela falou, não, se for de Deus, vai encaminhar e vai dar certo. Se não for, né, Deus vai mostrar um outro caminho. E realmente, chegamos lá, quer dizer, essa situação se apresentou lá, e eu falei, bom, se for para ser, vai ser. Aí a Lurdinha, minha esposa, falou, não, vou fazer o seguinte, ela estava junto com o meu genro, ela falou, vamos lá no hospital, nós pede para a enfermeira lá ver o que dá para fazer, se ela pode ajudar a gente lá, né? E foram lá no hospital. Quando eles chegaram no hospital, num hospital enorme, e chegou lá e encontrou com o médico, que era o diretor do hospital, que é o que tinha me atendido, e ele já perguntou para ela, e cadê o rapaz para nós internar? Ela falou, não deu certo lá, doutor. Ele falou, mas não deu por quê? Ela explicou para ele, falou, não, espera aqui, vem cá. Então o próprio diretor do hospital se empenhou em me ajudar, foi lá, né, falou para a secretaria, falou, não, bota ele nesse cadastro aí agora. Ele falou, não, mas não tem como, não dá certo. Falou, não, dá um jeito, se vira. E ela começou a tentar, falou, nossa, mas eu preciso de um número que tem lá alguma coisa de atendimento. Você fez algum exame lá na UPA? E eu tinha feito aquele exame de sangue, que até então para mim não teve valor nenhum. Mas ela falou, não, deixa eu ver. Aí pegou, olhou e falou, não, aqui tem o número que eu preciso. E ela, através daquele número, conseguiu entrar no cadastro e me colocou lá dentro. Então, a partir daí, marcou uma consulta para mim lá no hospital e começou o atendimento por lá. Aí eles me internaram, fiquei uma semana internado para fazer os exames. E aí fiz uma série de exames, inclusive fiz uma outra biópsia de um dos caroços que ele removeu do corpo e confirmou. E aí marcou para mais alguns exames para fazer e para iniciar a quimioterapia. Então, o ano de 2019, eu passei praticamente até dezembro fazendo quimioterapia. De abril, que eu fui lá, até dezembro, era intervalo de 21 dias, fazendo quimioterapia. Então, assim, foi, o que eu posso dizer? Né, não vou dizer que eu fiquei feliz com a doença. Né, se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Mas o que eu posso dizer é que foi um tratamento muito abençoado. Que Deus, assim, me amparou de uma forma que eu passei por essas quimioterapias, eu fiz, né, eu via lá o pessoal, todo mundo passando mal, e, sabe, com reações diversas. E eu, graças a Deus, eu fazia a quimioterapia. O primeiro dia que eu fiz, ele falou, não, você fica por perto aqui, porque se der alguma reação, você volta. E eu fui, fiquei na casa da minha tia, e não tive nada. Um gosto, assim, um gosto ruim na boca, e mais nada. Né? Eu me alimentava normal, né? Sentia bem, não sentia nada. Então, a partir daí, eu comecei a fazer o tratamento assim. Eu ia lá, fazia a quimioterapia, terminava e vinha embora. Conseguia fazer minhas atividades, né? Normal. Tinha assim, um cuidado por causa da imunidade que caía demais, mas, com a graça de Deus, assim, não tive nenhuma reação. Então, passei o ano de dezembro nessa rotina. São Paulo, quimioterapia, volta, vai e volta. E, assim, e vejo que esse direcionamento para fazer o tratamento em São Paulo, para mim, foi, assim, coisa de Deus, realmente, porque eu tive que fazer transplante de medula. E se eu tivesse iniciado o tratamento aqui, provavelmente eu não teria como fazer, aqui em Pouso Alegre. Quer dizer, eu teria que começar uma nova batalha lá em São Paulo até me encaixar. E como eu comecei o tratamento nesse hospital, que é especializado nesse tipo de tratamento,
Então já foi uma continuação do tratamento. Aí vem a necessidade de conseguir doador. E todo mundo sabe que transplante de medula, o doador é a parte mais difícil. Né? A gente vê pessoas que não conseguem na família, que não conseguem nesse cadastro, é um cadastro mundial que existe, que a pessoa não consegue, às vezes, um doador compatível. E então eles começaram pela família. No caso lá nós somos 6 irmãos vivos, né? Então escolheu os 2 do sexo masculino e a irmã mais nova para fazer o teste. E fomos lá em São Paulo, num laboratório especializado nesse tipo de teste. E quando fez o exame, desculpa, gente. Os 2 irmãos, 100%. Né? Então, assim, a gente vê que foi a mão de Deus, realmente, né? que preparou tudo. Já. Então, aí optou pelo irmão mais novo. E marcou para a gente fazer, já em março, para internar para fazer o transplante. E eu tinha uma preocupação muito grande com a questão financeira, porque eu trabalho por conta. E nesse período eu teria que ficar parado. Né? O meu filho trabalha junto comigo. Né? E se a gente fechando as portas da empresa, ele também ficaria sem remuneração. Então, eu tinha essa preocupação, mas Deus já veio preparando antes dessa internação, Deus já veio preparando. A gente fez alguns trabalhos na empresa e, assim, em função da crise, da dificuldade, a gente parcelou esse serviço para os clientes. E quando eu tive que parar, eu continuei recebendo. Né? Então, a gente continuou recebendo, eu consegui pagar as contas da empresa em dia, consegui fazer as minhas retiradas, que eu precisava do dinheiro para poder estar, né, indo e vindo lá para cuidar das coisas lá. Tinha medicamentos que comprar que não conseguia lá no sistema público. Fiquei um período internado, mas depois eu tive que permanecer em São Paulo. Então eu tinha as despesas lá, tinha despesa da casa aqui, que a minha filha ficou para cá. Então, e foi uma série de coisas que foi acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus foi cuidando de tudo. Né? Cuidou do tratamento, cuidou da minha filha que ficou aqui, que ela já vinha meio fragilizada por conta do acompanhamento que ela tinha feito lá com o noivo, no problema dele lá de leucemia. Aí vem o problema comigo. Aí essa distância, ela ficou aqui, a gente lá, e ela preocupada. Então ela ficou até assim, bastante abalada, mas Deus colocou uma pessoa para cuidar dela, que é a irmã Olívia, que faz parte aqui da igreja, deu um acompanhamento psicológico para ela e ajudou ela a fortalecer, a suportar aí a pressão, né, naquele momento. E fomos lá para o transplante, eu e o meu irmão. E quando a gente chegou lá, foi em março para fazer a internação, final de março, foi o início da pandemia, quando parou tudo. E achei até que eles fossem suspender a cirurgia, mas eles não mantiveram. E a gente internou, inclusive internou junto o meu irmão, que falou, não, é melhor você ficar, porque como vai estar fora, você corre o risco de se contaminar com esse problema, e aí você não vai poder doar. E depois, quando tiver com tudo preparado para receber a medula, não tem como voltar atrás. Então, é melhor ficar. Então, internou ele junto comigo. A gente passou uma semana junto, e Deus faz as coisas tudo certo. Porque esse meu irmão, ele vinha atravessando uma crise no casamento, e ele falou para mim, meu casamento não tem jeito mais. Eu falei, Marcelo, tudo tem jeito. Para Deus tudo é possível. Eu acho que você tem que procurar, e dê uns conselhos para ele fazer a parte dele, né, mudar, ver o que estava errado com ele. Não adiantava ele querer mudar a esposa. E a gente conversou um pouco, deu uns conselhos, a gente orou junto, e o resultado é que ele saiu de lá e teve uma confirmação através da palavra também,
né, que ele foi ouvir uma pregação num vídeo, e ele falou, o cara falou a mesma coisa que você falou, né? Então, quer dizer, foi uma confirmação, e a partir dali ele começou a mudar, e o casamento dele foi restaurado. Então, hoje, por exemplo, a esposa dele está grávida, está esperando mais uma filha, ele tem uma família já abençoada, e agora está esperando mais uma. E, graças a Deus, voltou a frequentar a igreja. Então, assim, foi uma bênção na vida dele, que foi através dessa situação que eu vivi. Então, agradeço e louvo a Deus por isso, por essa oportunidade, né? E aí passei pelo transplante. Assim, essa semana que eu fiquei, foi uma semana inteira de quimioterapia. Quando chegou no sábado e domingo, aí foi uma dose extra, assim, uma quimio muito forte, que era o objetivo de destruir o restante da medula que eu tinha. Ele tinha que zerar a minha medula para receber a medula nova. Então foi assim, uma quimio muito forte, eu passei muito mal e fiquei, depois dessa quimio, eu devo ter ficado uns 10 dias sem conseguir alimentar. Diarreia, vômito direto, então eu emagreci mais ainda, careca, pálido, magrelo, mas lá firme, confiante, sabendo que Deus ia fazer a obra e que Deus estava comigo o tempo todo. Então eu não perdi a fé, não perdi a esperança e continuei firme. Não reclamei, sabe? Porque às vezes a gente reclama das coisas e esquece de tanta coisa que Deus faz na vida da gente e a gente nunca agradeceu, né? Então a gente tem que aprender a suportar. E eu fiz isso, falei, não vou reclamar, e quando eu falo não reclamar, não é reclamar para as pessoas, eu não vou reclamar para Deus. Eu não reclamava. Eu agradecia a Deus por cada sabe, melhor, assim, por mínima que fosse, eu agradecia a Deus por tudo, né? E continuei, passou, mas aí vem, você vê, a previsão inicial dos médicos é que eu ficasse de 30 a 40 dias internado. E que a medula podia levar até 28 dias para pegar, depois que faz o transplante. A minha medula pegou com 14 dias. Aleluia. Eu, com 25 dias, eu estava deixando o hospital, né? E aí vem o período de acompanhamento. Você tem que ir 3 vezes por semana no hospital. Eu fui, primeira semana que eu fui, eu fiz o primeiro dia, o segundo, ele falou, não precisa vir no terceiro, não, você passa a vir 2 vezes por semana. Já começou, já mudou para 2 vezes por semana. Fui umas 3 semanas, falou, não, pode vir 1 vez por semana só. Então foi assim, muito rápido essa recuperação. E ao contrário do que eu via lá, porque como eu falei, a doença era muito agressiva. Quando eu entrei para fazer os exames lá, no quarto que eu fiquei, tinha mais 3 pessoas. Das 3, um faleceu logo que eu saí do hospital, que era um senhor já de mais idade, e tinha um outro que ele entrou, depois de fazer uns 2 dias que eu estava, ele chegou, era 40 e poucos anos, um cara forte, e veio a falecer também. E eu estou lá, continuando a minha caminhada, com a graça de Deus, né? Fiz o transplante, correu bem, o acompanhamento. Então, nesse período, eu tomava 22 comprimidos por dia, né? Então era um monte de remédio para rejeição, remédio para infecção, remédio para remédio para tudo que você pensar. E aí quando chegou já estava com uns 80 dias de acompanhamento, eles começaram a reduzir o medicamento de rejeição. Então eles ficavam, tem que ficar atento, qualquer sintoma, tem que voltar para o hospital. E eles foram tirando o remédio e eu, graças a Deus, nenhum sintoma. Então foi indo até o final, eliminou os remédios de rejeição e eu, graças a Deus, não tive nada. Foi assim, uma coisa muito abençoada. Aí passou, eu continuei tomando vários comprimidos para infecção, eu não lembro bem o que eram os medicamentos, mas assim, eram bastante remédios. E eles foram tirando aos poucos, até que chegou um dia, ela falou, não, agora pode parar, não precisa tomar nenhum, você vai ficar durante 1 mês sem tomar nada. E eu fiquei esse período, eles sempre alertando, qualquer sintoma, vocês venham aqui, volta aqui. E eu passei, graças a Deus,
fiquei esse tratamento todo em meio a uma pandemia, né, que estava correndo lá em São Paulo, tendo que circular pelo hospital, andar de Uber, né, e graças a Deus não tive um resfriado, né, então foi assim uma coisa muito abençoada, e eu glorifico a Deus por esse tratamento, que hoje eu estou curado, para a honra e glória do Senhor, eu estou curado. Assim, continuo fazendo um acompanhamento no hospital, mas agora já está espaçado, já está, cada 3 meses eu tenho que voltar. Daqui a pouco vai passar para semestral, anual, a gente faz esse acompanhamento, mas graças a Deus, todos os exames que eu faço, tudo sempre está 100%. Né? Eu tomava esse monte de remédio, eu não conseguia tomar água no início, nem água eu não bebia, porque a boca tinha enchido de ferida, a garganta fechada, era uma dificuldade para engolir o comprimido, eu bebia pouca água e nunca tive problema no rim. Aí você via lá pessoas que voltavam várias vezes no hospital, tinha que ir quase que diariamente por conta de problema com o rim, por causa dos medicamentos. E eu, apesar de eu não conseguir, meu rim foi preservado. Então, glória a Deus por isso também, né? Então, Deus me abençoou em todos os sentidos. Me abençoou também colocando pessoas na minha vida aqui que me deram muito apoio, né? Pegar o pastor Ayrton, esteve sempre orando por nós, o pastor Cleito com a pastora Ângela, né, que acompanharam de perto, estiveram lá em casa, eles ligavam para a gente lá em São Paulo, e sempre mandando uma mensagem. Então, aquele carinho realmente, né? O pastor Cleito, solidário à minha situação, andou aí muito tempo com a cabeça raspada, né, para fazer companhia para mim não ser o único careca da igreja. Então, foi uma benção, né? Eu estava em casa um dia lá, e quando a Durinha chegou, me chamou para pegar um não sei o que na garagem lá, que eu nem lembro a historinha que ela inventou para mim, que eu abri a porta de casa, estava a igreja na minha garagem, o pessoal tudo lá. Então foi uma coisa assim que ficou marcado na minha vida, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, jamais vou esquecer, sabe? Você poder contar com pessoas abençoadas, assim, que olham, né, que estão solidários à nossa dificuldade. E é Deus que coloca essas pessoas no caminho da gente. Os irmãos da igreja estiveram orando, aí teve um irmão da igreja também que rapou a cabeça junto lá com o pastor, né? E enquanto eu não fui curado realmente, eu não falei para ele, pastor, o médico falou para mim que agora eu estou curado, ele não deixou o cabelo crescer. Eu fui lá, dei testemunho na árvore grande, aí que ele deixou o cabelo crescer. Agora está bonitão lá. E, né, nesse momento, como eu falei, é um momento assim, onde a gente tem uma despesa que foge um pouco do normal, né? Então, Deus tocou no coração da irmã Regiane, que fez uma lista, uma coisa virtual, e muita gente andou contribuindo, pessoas que eu nem sei quem foi, mas que Deus sabe, né? Eu acho que eles têm minha gratidão, mesmo sem eu saber quem foi, mas Deus está lá, está anotado lá, né? Que Deus, né, vai recompensar, eu tenho certeza. E, assim, aqui o pessoal do grupo de homens que eu frequentei aqui, por enquanto ainda estou um pouco afastado, porque apesar de eu estar retomando a minha rotina, o médico ainda recomenda que eu evite o máximo de sair de casa. Então ainda estou me resguardando um pouco, mas o pessoal do grupo de homens, né, está ali o pastor Tiago, fizeram um vídeo também, mandando lá uma mensagem de apoio, e graças a Deus, né, eu acho que somando tudo, esses apoios das pessoas, mas acima de tudo, a mão de Deus sobre a minha vida, eu fui curado, para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar também a irmã Lourdinha, a esposa dele, né? Para falar alguma coisa dessa experiência que tem. A irmã esteve
Às vezes a gente, quando você vai dar um testemunho, a gente não está acostumado a falar em público, você acaba esquecendo das coisas, né? E realmente eu deixei de citar aqui a minha família, que foi assim, que me deu um apoio muito grande, né? A minha esposa, companheira fiel, que me amparou lá, porque a gente passou Amém. uma fase que realmente dependi muito dela, eu fiquei totalmente dependente. E em momento algum eu via ela reclamar. Ela, com alegria, esteve sempre junto comigo lá, né, nesses momentos. Meus filhos, né, o Thales acabou ficando um tempo lá em São Paulo comigo também, para poder me levar e trazer para o hospital. Então, o apoio da família também foi fundamental nesse momento aí. E eu queria que você desse uma salva de palmas para essa mulher aqui, que me ajudou demais. Obrigado, meu avô. Paz, igreja. Eu queria falar assim que Deus esteve o tempo todo com a gente, né? Assim, não importa o que vocês estejam passando, vocês creiam que há um Deus todo-poderoso, que Ele está sempre com a gente, sempre ali, colocam pessoas, né, em volta da gente para estar ajudando. E o Pedro já agradeceu, eu também quero agradecer a todos que oraram por nós, né? O pastor Cleito, a pastora Ângelo, o pastor Ayrton, os irmãos, né? Que assim, eu fiquei lá em São Paulo com ele e fiquei sozinha não, né? Que Deus sempre estava comigo e eu tinha que pegar um ônibus às vezes, né? Sozinha naquela cidade enorme, mas assim, Deus sempre colocava uma pessoa para me ajudar e às vezes assim, acontecia coisa que até eu achava engraçado, que uma vez Deus colocou um senhorzinho no ônibus para me ajudar a ir até no hospital, que era 1h30 de onde eu estava, e esse senhorzinho dormiu. E eu fiquei assim, Senhor, e agora? Vai passar o meu ponto. E aí eu fui lá, acordei ele, já estava já no meu ponto, já para mim descer, né? E eu falo assim, que Deus cuidou de tudo mesmo, tudo. Então, gente, olha, vocês acreditam mesmo que tem um Deus que olha por nós, que cuida de nós, né? Um Deus maravilhoso. E eu agradeço mesmo todo mundo que orou por nós. Viu? Amém. Glória a Deus.